Como eu encontro as palavras-chave certas para fazer uma busca de literatura? E mais, o que são operadores booleanos e como é que eu uso eles para fazer uma excelente busca na literatura? Eu sou a Amália e no Pesquisa na Prática de hoje eu vou ensinar todos os segredos para você escolher as palavras-chave certas para a sua pesquisa e como fazer as combinações para encontrar os melhores resultados. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Hoje eu vim falar aqui no canal sobre um assunto que eu sei que tira, o cabelo da cabeça de muito pós-graduando. É a grande dúvida de como escolher palavras-chave corretas para fazer uma busca de literatura nas bases de dados e mais, como usar o que a gente chama de operadores booleanos para fazer essa busca e tentar encontrar resultados mais adequados. Eu sei que muita gente perde o sono com essa dúvida, mas antes de eu te contar esses segredos, já curte o nosso vídeo se você gostou e já se inscreve aqui no nosso canal, marca a sinetinha para receber as notificações de quando a gente tem vídeos novos ou então de quando a gente está ao vivo aqui ensinando ou comentando alguma coisa com vocês. As palavras-chave são palavras ou expressões que a gente utiliza para poder, então, fazer buscas em bases de dados. Essas bases de dados são plataformas, sites na internet específicos, não é qualquer site, que tem indexado, como a gente chama, ou enfim, está linkado com várias revistas científicas. Então, nessa base de dados, a gente tem lá alguns campos, né? Alguns espaços onde a gente pode colocar uma ou mais palavras-chave, e aí esse sistema vai fazer uma busca em todos os artigos científicos que eles têm indexados, né? Que eles têm links, para ver se essas palavras-chave estão nesses artigos ou não. E aqui, muita gente tropeça na hora de escolher palavra-chave. Sabe por quê? Essa busca é uma busca tecnológica, gente. É uma ferramenta tecnológica, é um algoritmo que faz essa busca para vocês. Assim como o Google. Claro, o Google é uma ferramenta bastante evoluída e ela já consegue quase que adivinhar o nosso pensamento. Mas as bases de dados de artigos científicos, ela não é tão flexível assim. O que isso quer dizer? Não adianta você colocar uma palavra-chave que você acha que é a palavra-chave relacionada ao que você está estudando, sendo que os autores usam outra palavra-chave. Não vão encontrar, porque de novo, a base de dados, ela faz a busca por combinação de caracteres. O que é isso? Por exemplo, o meu nome é Amália. Se você procurar Amélia, provavelmente você não vai me encontrar, porque meu nome é Amália, A-M-A-L-I-A. Se você procurar Amélia, Amélia é A-M-E-L-I-A. É uma combinação de caracteres diferentes. E aí vão vir outros resultados. Não vão encontrar os resultados que você está buscando. Então isso é bem importante você ter em mente na hora de escolher as suas palavras-chave. A primeira dica que eu dou para você escolher as palavras-chave corretas para a sua busca da literatura é: olha o que os artigos estão usando como palavras-chave. Por exemplo, se teve um artigo que o teu orientador ou que a tua orientadora te indicou, que tem tudo a ver com a temática que você quer estudar, vai lá no artigo e dá uma olhadinha logo embaixo do resumo, tem assim, palavras-chave ou em inglês keywords. E aí tem várias palavrinhas uma do lado da outra. Olha que palavras são essas, que palavras aqueles autores usaram para identificar o artigo deles. A partir dali, você vai começar a identificar palavras-chave relacionadas à tua temática. Então, por exemplo, na minha área de pesquisa, existem duas expressões muito utilizadas, que é Customer Experience, que é a experiência do cliente, e Consumer Experience, que é a experiência do consumidor. Aí a gente ouve assim, cara, é praticamente a mesma coisa, consumidor e cliente. Só que na minha teoria, não. E aí, o que acontece? Se eu buscar Customer Experience, eu vou encontrar um tipo de artigo, numa linha, numa temática específica. Se eu procurar Consumer Experience, eu vou encontrar outros artigos, outros estudos em uma linha diferente.
Pode até ser que alguns artigos usem as duas palavras, as duas expressões ao mesmo tempo, Customer Experience e Consumer Experience. Mas pode ser que artigos diferentes, com temáticas, com abordagens diferentes, usem palavras diferentes. E aí essa escolha, ela precisa ser estratégica, não é da minha cabeça, não é da palavra-chave que eu acho que eu vou encontrar, é da palavra-chave que os autores da minha área, que estudam a mesma coisa que eu, estão usando. Então, fica a dica, dê uma olhada nos artigos que você já leu relacionados à tua pesquisa, à tua temática, aqueles artigos que ou os teus orientadores, teu orientador, tua orientadora te indicou, ou você leu numa disciplina e achou o máximo, aquele artigo é maravilhoso. Dá uma olhadinha lá quais são as palavras-chave que aqueles autores estão usando, porque provavelmente aquelas palavras-chave vão estar mais relacionadas ao que você está estudando e aí é uma busca mais assertiva. A segunda dica que eu dou para vocês é não usar palavras-chave tão genéricas, né? E também não usar palavras-chave tão específicas. De novo, vou usar o exemplo da minha área. Customer Experience ou Consumer Experience, que é a experiência do consumidor ou a experiência do cliente, é muito genérico, é uma área de pesquisa desse tamanho. Se eu colocar Consumer Experience no Scopus ou no Web of Science, vai aparecer, sei lá, 200 mil artigos, alguma coisa parecida, porque tem muito artigo com essa palavra-chave. Porém, se eu usar Customer Experience ou e Shopping, ou Customer Experience e estudante, vocês entendem que eu fiz um filtro, eu diminuí a quantidade de artigos que eu estou pesquisando? Por quê? Porque eu usei uma combinação de palavras mais específica. Ou eu posso usar uma palavra-chave que é mais específica, como, por exemplo, a teoria que você está estudando ou o método que você está aplicando, alguma palavra-chave que você sabe que não é tão utilizada assim pela academia. Então, essas combinações você precisa ter uma ideia antes de fazer a tua busca oficial. Isso não quer dizer que você não possa buscar nas plataformas, mas faça a busca nas plataformas de uma maneira mais leve para ver o que aparece. E a partir disso, quando você achar então uma combinação mais apropriada que resulte em mais registros relacionados ao que você está pesquisando, então essa combinação está mais alinhada com o que você está pesquisando e é essa combinação que você tem que utilizar. Tá, Amália, maravilha, mas como é que eu faço essa busca nas bases de dados e o que é o tal dos operadores booleanos que tu não explicou até agora? Calma, eu vou explicar. Essas palavras-chave que eu falei para vocês eram duas, né? Customer Experience e Consumer Experience foram os exemplos que eu usei da minha área. Como é que eu faço essa busca? Se eu usar essas duas palavras e largar lá no campo as duas juntas, de novo, é um sistema tecnológico. Ele não vai entender que eu quero as duas juntas, uma depois da outra. Ele vai entender que eu quero as palavras. E, de repente, ele pode achar alguns artigos que tenham a palavra customer, que é cliente, e a palavra experience, que é experiência. E daqui a pouco ele vai pegar um artigo que não tem nada a ver com a minha área. Um artigo vai falar sobre experiência de outra coisa. E aí não é essa busca que eu quero. Eu quero customer experience um depois do outro. Como é que eu faço isso? Como é que eu digo para o programa, para a plataforma, que eu quero as duas juntas? A gente coloca entre aspas. Agora sim, você pode usar entre aspas. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre não utilizar aspas no seu trabalho científico, né? Muita gente acaba usando palavras entre aspas para dar um sentido figurado à palavra, e isso não é mais indicado numa pesquisa científica. Eu vou deixar o cardzinho aqui se você quiser olhar no outro dia. Mas agora, nessa busca de artigos científicos, as aspas são ótimas, elas nos ajudam muito. Quando você coloca mais de uma palavra-chave entre aspas organizadinha, o sistema ele entende que você quer exatamente aquela combinação naquela ordem e aí ele vai fazer uma busca mais correta. E claro, você pode fazer combinação de palavras usando os famosos operadores booleanos, e aí eu vou explicar o que é. Esses operadores booleanos, eles nos ajudam então a fazer combinação de palavras. Então, lembra que eu dei o exemplo? Se eu quero entender comportamento do consumidor e estudante, ou comportamento do consumidor e paciente, por exemplo, eu quero entender estudos, eu quero encontrar estudos científicos que estudem o comportamento do consumidor de pessoas que estão passando por um tratamento médico. Existem vários estudos sobre isso e eu quero fazer essa combinação de palavras-chave. Então, eu vou usar o que a gente chama de operadores booleanos para poder fazer essa combinação entre a expressão Customer Experience ou Consumer Experience, dependendo da minha abordagem. De novo, isso está muito relacionado à minha área. E
paciente ou e estudante. Para eu poder fazer essas combinações, a gente usa o que a gente chama de operadores booleanos. Existem 3 operadores booleanos que são os mais utilizados. O primeiro deles é o e. O e, ele faz isso aqui, ó, nos artigos científicos. Eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês. O que acontece? As 2 expressões ou as 2 palavras-chave que você está procurando tem que aparecer no artigo. Se não aparece uma ou não aparece a outra, ele não vai trazer esses resultados para você. Ele só vai trazer o que está no meio, na combinação dos 2 conjuntos, tá? O outro operador booleano que você tem que saber utilizar, ou que você provavelmente vai utilizar em algum momento, é o OR, ou. Ele funciona mais ou menos dessa forma aqui. O operador OR, ele vai fazer uma combinação entre uma expressão ou palavra-chave ou a outra. O que isso quer dizer? Ele vai trazer os 2. Tudo que tiver ou uma ou a outra, ele vai trazer para você. Mesmo que não tenha uma, ele vai trazer para você. E mesmo que não tenha outra, ele também vai trazer para você. Então, é uma pesquisa bem mais abrangente. Só use o OR se você realmente quer ou um ou outro. No caso do E, que eu estava explicando antes, é um pouquinho diferente, ela é mais restrita à busca. E por último, então, o último operador booleano que a gente pode utilizar é o AND NOT ou NOT, que seria o não. O que é o não? É esse aqui, ó. Você vai buscar, então, um conjunto de artigos que não tenham um termo específico. Então, desses estudos aqui que tenham essa palavra-chave, eu não quero os que aparecem essa outra palavra-chave. Então, por exemplo, eu quero saber estudos científicos que buscam comportamento do consumidor, mas eu não quero que apareça paciente, por exemplo. Então, ele vai me trazer só os estudos que têm comportamento do consumidor, mas que não tenha a palavra paciente junto. Ou, enfim, alguma outra palavra que faça sentido na sua busca. Eu trouxe alguns exemplos relacionados à minha pesquisa aqui, mas é claro que você tem que pensar as palavras-chave e as combinações dos operadores booleanos em relação à sua pesquisa. Faça vários testes nas bases de dados para ver o que aparece, se esses registros trazem para você artigos que ou você já leu, ou que você já conhece, ou de autores que são mais conhecidos de você. Isso provavelmente vai te indicar que você está mais ou menos no caminho certo, porque os resultados estão trazendo artigos que você está buscando. Depois de feito isso, aí sim você pode aplicar aqueles filtros que a gente sempre comenta que tem do lado, ou por ano, ou por área, ou por idioma. Mas essa primeira combinação de palavras-chave já vai te ajudar a não fazer uma busca tão grande, tão genérica, mas também não fazer uma busca tão pequenininha que são poucos resultados que você vai encontrar. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre como encontrar as palavras-chave e como usar os operadores booleanos numa busca de artigos científicos e que isso te ajude muito a fazer a sua revisão de literatura. Aproveita e já deixa aqui nos comentários como é que está sendo a tua pesquisa, eu adoro saber. E a gente se encontra então num próximo vídeo. Até!